Senhor a todos, graça e paz. Estamos mais uma vez começando o nosso culto de ensino aqui, na nossa igreja, e que Deus possa abençoar, que Ele possa tomar o primeiro lugar, e que você vai estar vendo esse vídeo em casa hoje ou amanhã, que Deus possa ser o agente que fala lá no seu coração, e que convencerá a todos, da sua palavra, convencerá a todos. Nós somos apenas um instrumento, e precisamos estar pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Então vamos ficar de pé, ou assim como você está mesmo sentado, nós vamos fazer uma oração para iniciar. Logo após nós vamos cantar um hino e vou pedir para a irmã Isnalda fazer uma oração e vamos passar para o ensinamento. Amém? Que Deus possa te acompanhar aí do lado, e vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Deus, obrigado, Senhor, pelo ar, Senhor, que nós respiramos hoje. Obrigado, Senhor, pelo milagre da salvação. Obrigado, Senhor, pelo alimento que foi colocado em nossas mesas. Eu te louvo, Senhor, por tudo que tens feito, nos guardado, Senhor, por onde nós temos andado. Senhor, meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, aquelas pessoas nesse momento, Senhor, que estão ouvindo esse vídeo, Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, os membros, Senhor, desta igreja. Senhor, toma essa cidade nas tuas mãos, o Brasil, o mundo. Senhor, nós nunca precisamos mais do Senhor de que nesses tempos de pandemia, mas nós confiamos e sabemos, Senhor, que Tu é a provisão, Senhor, e a salvação ela vem do alto. Senhor, nos conceda, Senhor, um culto debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Tudo que for falado, tudo que for cantado é para honrar o Teu nome, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, não vou calar os teus lábios. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas
oração, logo após a Reisnalda. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém. Vamos orar, dar início, à palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de todo poder e glória, abençoa o teu servo, Senhor, nessa hora, Senhor, que ele vai transmitir, Deus, a tua palavra, Senhor Jesus. Deus, enche-nos, Deus, do teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Traz a tua unção, Deus. Oh, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que vai ouvir, Deus, essas palavras, Senhor Jesus, vindas do céu, para cada irmão, Jesus, para cada irmã. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, mais uma quarta-feira estamos aqui para ler a palavra do Senhor, queimar um pouquinho a pestana, no modo de dizer, mas que a nossa alma saia abastecida mais uma vez. Queria, antes da palavra, rapidamente expressar os nossos sentimentos, a vida do pastor, a família melhor, a família do pastor Iris, que perdeu nesta terça-feira, quarta-feira? Foi terça-feira, Nosso pastor Iris, ele passou desta para uma melhor, E eu tive o prazer, na qualidade ali de dirigente da igreja, a qual ele construiu com muito amor, de louvar ao Senhor,
por mais um dos escolhidos de Deus que foram descansar enquanto a última trombeta toque, não é isso? Então eu levei os sentimentos, com certeza, dos irmãos para a família, e louvamos ao Senhor, fizemos um culto e descemos o corpo do pastor Iris até os 7 palmos falados, mas descemos sabendo que daqui a pouco nós vamos nos encontrar no alto, assim como o saudoso memória pastor Aparecido e os demais que morreram, né? A palavra fala, morreram em Cristo, né? Ou os que dormem em Cristo também é citado na palavra do Senhor. Então, fica aqui os meus sentimentos sinceros e agradecimentos a Deus por ter conhecido uma pessoa tão valorosa para a obra do Senhor, como foi o pastor Iris. Amém? Que Deus possa abençoar e consolar o coração da irmã Aparecida e dos seus filhos e familiares. Amém? Irmãos, como nós estávamos na última quarta-feira falando, o nosso tema, alguém conhece aqui? Hoje eu estou com a plateia aqui bem cheia. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Eles não querem que virem, mas eu vou virar aqui, né? Está ali a Isamara, Gabriel me ajudando aqui, Isamara, Isnalda, né? É o que nós podemos ainda, deixa eu melhorar aqui, é o que nós podemos estar cultuando por enquanto. Com fé em Deus, daqui a pouco nós estaremos cultuando com os irmãos também. Nós na última quarta-feira estávamos falando de um tema, né? De um tema que se discute muito e às vezes até junta as duas coisas e às vezes acaba ministrando sobre algumas pessoas, né? Ou a gente mesmo, a gente acaba misturando essas duas palavras, que é o nosso tema do estudo bíblico, provação e tentação, mas têm significados diferentes. Foi o que nós falamos na última quarta-feira, né? Tentação, só para dar uma pinceladinha rapidinho, o que é tentação? Né? E a última quarta-feira o presbítero Valdeci estava aqui com a irmã Marluz e responderam para a gente, no outro vídeo está lá, mas só para dar uma pinceladinha rapidinho, o que é tentação e o que é provação? Então, tentação é o quê? Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa que parece o quê? Atraente. Nós só vamos ser tentados, né, para uma coisa que nos atrai, que vai despertar em nossas almas, né? Vai ser o quê? O interesse. Então, tentação é o quê? Um impulso para a prática de alguma coisa que nos atrai. Não é verdade? Ainda que seja inapropriada ou contradiga algumas normas, sendo consequentemente proibidas. Não quer dizer que tentação, né? A maioria das vezes, quando nós falamos de tentação, nós lembramos sempre da tentação de Jesus no deserto, né? Esse é o ponto-chave para a vida cristã, é verdade. Mas no dia a dia nós somos tentados, né? Eu também quero dar o significado aqui rapidinho. O que é provação? Provação é o que, irmãos? Dificuldade, situação, aflição ou sofrimento muito grande que põe à prova a força moral da pessoa ou do indivíduo, a fé religiosa e as convicções individuais, né? Então, provação e tentação, ela se diferencia na vida espiritual quando nós colocamos Deus no centro. Porque Deus, nós lemos na palavra que
Deus não tenta ninguém. Está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Deus não tenta ninguém. Então, se é uma tentação, não é Deus que está tentando. Não é Deus. Aí quem é? O Satanás? Às vezes é o seu próprio desejo. E nós vamos caminhar um pouquinho para frente. Mas o que é? E a diferença de provação? A provação pode ser que Deus esteja te provando. E aí a provação vai colocar em xeque, né? A primeira coisa, a dificuldade. E é onde nós começamos a caracterizar, né? Quais as características da provação e tentação. Eu quero falar um pouco só rapidamente da provação, que nós vamos terminar o texto hoje. E eu quero falar um pouco de tentação, porque provação é um momento na nossa vida. Já tentação é todos os dias. Todo dia nós somos provados? Todo dia nós estamos em provação? Não, irmãos, não. Tem hora que a nossa vida está tranquila, está em paz. Quando não falta a comida em casa, quando os empregos estão todos garantidos. Então não é verdade que o crente vive em provação, não é verdade. Agora é verdade que o crente vive em tentação, todos os dias, todos os momentos, não é isso? Então as características da provação que eu falei na semana passada são dificuldade financeira. A primeira que vem para o crente é a dificuldade financeira. Quando você pergunta para uma pessoa, você está na provação? Estou. O que foi que aconteceu? Irmão, eu perdi o emprego. Não é verdade? Irmão, eu tinha um dinheiro e ele sumiu, ele perdeu. A primeira coisa que chega é a dificuldade quê? Financeira. E a segunda, para a gente pular lá para a tentação, é uma aflição. Já faz parte aqui do ser, do coração. A aflição é um sofrimento. Você consegue olhar na nave da igreja as pessoas que estão passando por uma provação, ainda que você não sabe da vida financeira dela, mas você consegue distinguir no olhar, no sofrimento, nos sentimentos, nas suas emoções. Então essa já é a segunda característica da aprovação. E a terceira, para concluir a característica da aprovação, quando a aprovação chega, ela põe à prova a moral da pessoa. A prova, a moral. Às vezes a própria pessoa se desmoraliza sozinha, porque às vezes não tem saída, não consegue ver saída. Também é colocado em xeque, na hora da provação, a fé religiosa. Possa ser a fé, tanto se a pessoa não for cristã, e pode ser a fé em outros deuses. A provação também abala a nossa fé. E por último, as próprias convicções individuais. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir passar por essa? Tem pessoas que às vezes na provação ela abandona a fé, ela abandona a moral e até a própria vida. Ela não sabe, ela não tem certeza mais se ela vai conseguir chegar ou passar para o outro lado. E às vezes é onde se apresenta aí o suicídio, é aí onde se apresenta as depressões. Por isso que mesmo que o Senhor esteja provando, nós devemos confiar pacientemente com a esperança que nós vamos ser aprovados em nome do Senhor. Amém? Eu quero entrar rapidinho aqui no texto, aqui em tentação, né? Nós falamos um pouco de provação e eu quero concluir hoje em nome do Senhor. Irmão, tentação. O que é tentação que eu falei? Gabriel, Isamara e Isnalda? Pois é, não é aflição. Tentação é o quê? Tentação
é um impulso para você pecar, é um impulso para você querer as coisas, não é isso? Então, tentação, o maior exemplo do Novo Testamento que passou por uma tentação e não venceu, quem foi? Jesus. Por mais que em Tiago, é em Tiago que fala, por mais que no livro de Tiago, aonde que eu vi aqui, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Olha que parece que é uma incoerência. Quando Tiago escreve, ninguém pode falar que Deus não tenta, mas Jesus foi tentado por quem? Por Satanás. E aí, pastor, Deus não é Jesus? Deus é Jesus. Só que no Novo Testamento, ele veio nessa terra como Jesus. E aí nós entendemos que Jesus foi tentado por Satanás, não Deus. Deus não é tentado, Deus não tenta ninguém. Uai, mas se Satanás tentou Jesus, então Jesus é Deus. Não, irmãos, vamos colocar as coisas nos lugares. Deus se manifestou até o Antigo Testamento em sonhos e visões, usando os profetas, mas no Novo Testamento nasceu de mulher esse Jesus. Amém? Então é esse entendimento que nós temos que ter. Vamos ler o texto então? Tentação de Jesus, não é? Está lá em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, os irmãos podem acompanhar. Mateus capítulo 4, rapidinho, para nós basear o que nós estamos falando. Mateus capítulo 4, no versículo 1, fala assim, ó. Mateus capítulo 4, versículo 1, fala assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito. Quem levou Jesus ao deserto não foi Satanás, foi o Espírito, né, com letra maiúscula, escrito, levou o Espírito, perdão. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. Agora Jesus, na figura homem, sim, ele foi tentado. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Terceiro, o tentador se aproximou-se então dele e disse: se tu és o filho de Deus. Então ele separou, né? Ele separou as coisas, então nós temos que separar. Mateus, quando foi se referir a Jesus, e Mateus, quando se refere a Deus, ele faz essa separação, mas eles é um só. Claro que ele se separa nas suas atribuições. Amém? Então, o que nós podemos ver nesse texto? Nesse texto acima, o objetivo do diabo era o quê? Levar Jesus, o Filho de Deus, a pecar. O intuito do diabo sempre vai ser levar você a envergonhar o nome do seu Pai. Ele nunca vai levar para engrandecer o nome, mas ele sempre vai levar, né? E não foi diferente com Jesus. Apenas um pecado, um pequenininho, já seria o bastante para acabar com a reputação do Filho de Deus, né? Ou então seria suficiente para desqualificar o Salvador do mundo. E aí, quando você desqualifica a pessoa de Jesus,
você frustra os sonhos que Deus sonhou, que era reconciliar o homem com Deus. Olha que bonito. Todas as vezes que Satanás consegue fazer nós pecarmos, depois disso, ele confronta a Deus. Ele desqualifica você para o pecado que ele conseguiu levar você. E também faz o quê? Ele frustra todos os sonhos, todos os projetos na sua vida, que Deus um dia sonhou. Não é assim? Deus sonha um futuro bonito, um futuro abençoado, e Satanás, ao tentar você, ele te desqualifica e ainda frustra os planos de Deus. Só que com Jesus foi diferente, bem diferente. Ele tentou, e bem que tentou várias vezes, mas no final, Jesus repreendeu. É essa lição que nós temos que ter para nós. Por mais que sejamos tentados todos os dias, todas as horas, nós temos que repreender Satanás da nossa presença e às vezes até de dentro dos nossos pensamentos. Está repreendido pensamento maligno. Nós temos que repreender. Amém? Queremos só ler um texto aqui. Que quando nós somos tentados, de imediato nasce o que? Um desejo na nossa alma. Um desejo. De repente esse desejo é bom ou esse desejo é ruim. O que vai comandar esse desejo em nossas vidas, o nome dele é Espírito Santo. O que é desejo, Isnalda? Alguém pode me responder? O Gabriel, o que é desejo? Alguém quer falar? Simples. Muito bem, parabéns. Desejo é querer ter ou querer ser alguma coisa. Isso é o desejo. A característica de uma pessoa desejosa, você vai ver ela falando assim: eu quero aquele pudim, eu quero aquele frango assado, não é assim? Como nós falamos na outra palavra. Se você sair aqui no domingo, 11 horas da manhã, o que você mais vai encontrar aí na rua são os cachorros olhando para as máquinas de frango, desejando que um frango daquele viesse parar na sua frente. Esse é o maior desejo do cachorro. E qual é o maior desejo do crente? Qual seria o maior desejo? Então a gente aprende aqui que desejar as coisas não é pecado. Mas qual a intenção do seu desejo? Quem é que está por trás? Quem é que está com a mão em cima do desejo? Então o significado de desejo é o quê? Querer ter ou querer ser alguma coisa, né? Aí cria o quê? Quando você deseja, você começa a ter o quê? Uma perspectiva, ou uma expectação, ou querer o quê? Ele começa a pensar em possuir alguma coisa. Olha que bonito. Até aí, Deus aprova. Até aí, Deus abençoa. Mas a partir daí, é que nós temos que ter o cuidado. Não é isso? Paulo andava tinha os seus amigos, né, na caminhada. Paulo, quando ministrava, quando ensinava a palavra do Senhor, ele tinha pessoas ao seu lado. Mas tem um jovem chamado Demas, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 9. Tem um jovem, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas as palavras é mais ou menos assim, ó. Demas, o meu amigo querido, ele desejou ficar onde? Em Tessalônica. Irmãos, jovem,
não conhecia outras cidades, começou a conhecer o mundo. Quando ele chegou numa cidade de comércio aberto, onde se vendia muita coisa, ele desejou ficar, e ele foi possuído pela essa paixão mundana. Demas, é assim que Paulo fala. Timóteo, é com muita dor no coração. Até o rapaz que me seguia, que ele ouvia a palavra do Senhor todos os dias, ele se deixou ser iludido por este mundo. Ele caiu, ele foi embora. É essa palavra que Paulo fala para Timóteo. Eu quero falar aqui também rapidinho, e já quero passar já para a parte final. Um desejo que todos conhecem, e esse desejo é que nos aprisionou em muitas coisas do mundo. Você já deve saber qual foi o pior desejo que o ser humano pôde desejar na terra. Sabe qual foi o pior? E até hoje nós sofremos assim com ele? Gênesis capítulo 3. Quando você ouviu falar em Gênesis, você já lembrou. Não foi? Qual é o desejo? Qual foi o desejo? De quem? Comer o fruto proibido. Muito bem. Nós estamos falando aí da tentação e do desejo. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Você que está em casa pode nos acompanhar. Capítulo 3, versículo, Deus abençoe. Capítulo 3, versículo 1. Começa falando assim, ó: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Pronto. Então foi isto mesmo que Deus falou? Olha, é uma questão, é uma pergunta. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Quem estava falando? Serpente. Com quem? Com Eva. E aí Eva respondeu ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, abre aspas, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, abre aspas, olha como é que ela fala: com toda certeza não morrerás. Ela já distorceu a palavra de Deus. Versículo 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Satanás quis dizer que Deus estava enganando Adão e Eva. Satanás, ele quer dizer, ele quer distorcer, e sempre vai distorcer e vai arrumar mentiras. Versículo 6. E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, chega da água na boca, não é isso? Muito atraente aos olhos, olha a tentação, olha o desejo, muito atraente aos olhos. Então tentação é uma coisa que sempre vai te atrair, e além de tudo desejável para dela se obter. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido,
que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Foi atraído, foi engodado. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. A serpente acertou numa certa parte. Mas eles erraram, eles descobriram. E é por isso que hoje todo mundo anda aí se cobrindo aí. Falta de fé. Versículo Tiago, para concluirmos. Aonde chega um desejo de uma pessoa? Até onde vai? O que você faz? Adão e Eva botou toda uma nação a perder por um desejo. Versículo 13 e 14, para concluirmos. Versículo 14, 13, 14 e 15. E eu já encerro. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, fala assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Nós já aprendemos. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. É o quê? Tiago está falando aqui que a pessoa é tentada pelo próprio mal. Não está dizendo que a pessoa é tentada pelo mal. Satanás é tentador? Sim, ele é tentador. Mas aqui a palavra do Senhor está falando assim, tentado pelo próprio mal, que é um mal que já existe dentro da gente. Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo. É porque o crente também tem desejos maus? O crente tem desejos maus? Às vezes na hora da ira, da raiva? Possa ser que sim, mas ele não pode deixar que esse final desse versículo se cumpra, sendo por esse iludido e arrastado. É porque tem gente que às vezes até tem um desejo mau, mas ele se controla. Ele fala, Senhor, me segura, me guarda, me tira daqui. Espírito Santo, acampa. Oh meu Deus, tomara que passe um ônibus agora aqui, me leva daqui. Mas Tiago está falando aqui que, sendo por ele iludido, ele é também arrastado. Versículo 15. E aí eu concluo. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o que? O pecado. Tudo que você desejou, tudo que Eva desejou, fez nascer o pecado. Porque você já estava iludido e ele tinha sido arrastado. E agora, em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, ele sempre vai gerar a morte. Tem pessoas que falam assim, eu já fui uma vez, eu já fui 2 vezes, eu acho que a terceira vai dar certo também. Às vezes a palavra do Senhor não está falando dessa morte física, que de nada vale para o crente. Paulo fala que viver para mim é lucro.
e o morrer para mim é ganho. É isso mesmo? Ou viver para mim é lucro? O morrer para mim é lucro e o viver para mim é ganho. Não é assim que fala? Depois de ter consumado o pecado, ele vai gerar morte espiritual. Existem pessoas que estão em corpos, mas ele já morreu espiritualmente faz muito tempo. Porque ele deixou ser levado pelo desejo, ele deixou ser engodado por Satanás. E aqui eu quero terminar esse pensamento, essa reflexão. Esse momento de pandemia, às vezes não é um momento de provação, às vezes é um momento mais de tentação na nossa vida. Porque, por mais que as coisas estejam difíceis, nós não sentimos falta do básico. As nossas coisas estão indo todas bem. Agora, uma coisa que tem todos os dias, e quando você acorda e sai, ou às vezes dentro da sua casa mesmo, televisão, celular, internet, é uma tentação. Que você possa pegar essas palavras que Tiago escreveu e colocar em sua alma. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor tenha misericórdia de mim primeiramente. Que quando nós enxergarmos e detectarmos o pecado escondido, ou se nós sabemos que o pecado está ali, nós podemos pedir o auxílio do Espírito Santo para Espírito Santo me envie para outro lugar. Porque eu sei que está ali. Porque eu sei, porque todas as vezes eu já caminhei para lá. Mas hoje quem domina o meu desejo, quem domina a minha vida é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo me guarda, me guia, mesmo nesse momento de tentação, mesmo nesse momento de provação. Espírito Santo, seja comigo. E é assim que eu termino essa palavra, amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez ter falado mais uma vez a tua palavra. Senhor, ter entendido, Senhor, entendido para mim. Deus, abençoa, Senhor, os irmãos que estão em casa, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais. Senhor, dê um refrigério, Senhor, nas dores, nas respirações, Senhor, neste momento, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, os médicos, guarda, Senhor, meu Deus, abençoa os governantes, Senhor, para que tenham consciência, Senhor, de reger, Senhor, esta nação, Senhor, para um futuro, Senhor, abençoado. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, essa próxima decreto, Senhor, essa próxima, Senhor, abertura, Senhor, total, que seja, Senhor, abençoado e guardado, Senhor, nas tuas mãos, que os nossos filhos, Senhor, ao voltar às escolas, Senhor, possam estar protegidos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu anjo, Senhor, não deixando, Senhor, essa doença, Senhor, às vezes, Senhor, acometer, Senhor, os nossos familiares. Vai guardando, Senhor, vai nos livrando, Senhor, pela tua santa e misericórdia. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão em casa, guarda da paz, da tranquilidade, Senhor, no meio desta semana. Senhor, abençoa, nos despede em paz. Eu te agradeço, Senhor, por mais um momento, Senhor, familiar. Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, pela vida dos meus filhos, da minha esposa, pela vida, Senhor, dos membros desta igreja, pela vida do nosso pastor Denival. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a irmã Aparecida, consola, Senhor, os seus filhos, a sua família, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Faça assim com as mãos. Que o grande amor de nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja e esteja em cada coração, neste grupo, não só hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Terminado em nome de Jesus.